Olá, estamos começando uma edição especial do nosso podcast Transforma Gov do IRELGOV. Nessa edição vamos falar com Lara Gurgel e Mariana Chaimovic. Lara Gurgel é nossa diretora executiva do IRELGOV até o dia 16 de janeiro e, a partir do dia 17 de janeiro, Mariana Chaimovic assume a diretoria executiva aqui do Instituto. Então, hoje a gente queria bater um papo com vocês para te conhecer um pouco, Mari, Lara, também para fazer um balanço aqui da sua gestão. Então, eu queria começar falando sobre isso, Lara. Você ficou aqui 3 anos à frente do Instituto. Você poderia fazer um balanço de como foi o IRELGOV ao longo desses 3 anos? Muito mais, obrigada. Bom, eu quero começar dizendo que 3 anos se passaram e essa é a primeira vez que eu estou participando do podcast. Já participei de várias frentes do IRELGOV, mas estou muito feliz de encerrar essa trajetória participando do podcast. Acho que um podcast que, assim como o IRELGOV, vem crescendo, vem tendo cada vez mais ouvintes, mais interessados, participantes. Mas, respondendo mais objetivamente a sua pergunta, Tomás, eu acho que quando eu penso nessa trajetória, né, dos últimos 3 anos do IRELGOV, eu vejo uma jornada de crescimento e de amadurecimento do Instituto, né? Lembro que antes desses 3 anos eu era voluntária, eu fui diretora de planejamento estratégico voluntária aqui no IRELGOV, junto com o Diego Bonomo. Lembro até hoje do dia que o Diego me ligou e falou que precisava de alguém para ajudar ele a finalizar a entrega do planejamento estratégico, que ele queria minha ajuda, se eu poderia ajudar, o conselho aprovou, eu vim, eles me explicaram onde estavam e a gente terminou ali a construção de um planejamento de 5 anos, pegava aí de 2022 até 2026, né, o planejamento finda esse ano agora, então um quinquênio de muitas entregas e muitas atividades. E eu lembro que nos primeiros 6 meses, assim, depois da entrega do planejamento, sabe, Tomás, tinha aquela ansiedade, uma preocupação, eu acho, da nossa parte muito grande, porque a gente sabia que as entregas do planejamento estratégico eram ambiciosas e que elas precisavam de um passo anterior para que elas pudessem começar a ser realizadas, que era um passo muito de estruturação interna do IRELGOV, né? A gente precisava de processos, políticas, organização de arquivo, definição de quais são os benefícios do Instituto, como é que a gente gera valor agregado. Então, tinha muita coisa que era interna, mas que precisava ser construída para que a gente pavimentasse o caminho para as entregas estratégicas do IRELGOV. E eu olho esses anos, né, acho que foi até uma parte da conversa que eu tive com o Conselho Deliberativo, você estava lá nesse dia, Tomás, onde eu falei assim, eu fico muito feliz em ver que do que nós nos comprometemos a entregar em 5 anos, estão faltando 2 itens, né, que são aí o diagnóstico de maturidade para as consultorias e o selo para as consultorias e a parte dos certificados para os profissionais, mas que são 2 entregas que já estão encaminhadas, né? Então elas devem e serão concluídas aí com a liderança da Mari até o final desse ano, e eu acho que com isso a gente encerra um bloco de 5 anos de grandes entregas para o IRELGOV e a conclusão de um planejamento estratégico que era ambicioso, era ousado, mas que foi possível graças ao envolvimento de muitos dos nossos associados, de muitas pessoas que se engajaram como voluntárias e que acreditaram na produção de conteúdo do IRELGOV como uma forma de profissionalizar e dar a visibilidade devida para a atividade de relações governamentais no Brasil. Então, o meu balanço é esse, assim, um balanço de entregas muito concretas de um planejamento estratégico que era ambicioso e que me tirou várias noites de sono, mas que está aí, está quase sendo finalizado, e aí eu até brincava com a Mari, comentava ontem, escrevendo meu e-mail para ela, e o próximo ciclo, né? O que esperar do próximo ciclo? Eu acho que tem muitas outras coisas para a gente fazer e pensar e dar continuidade em algumas das nossas atividades, mas acho que o IRELGOV está no caminho certo. É esse o sentimento que eu tenho ao deixar essa posição. Lembrando que continuarei como associada, fui associada no começo, continuei associada todos esses anos, porque eu acredito no projeto, assim como todos vocês que estão aqui, que também acreditam, que já fizeram parte de várias frentes. Zara, acho que é legal comentar que você foi a primeira diretora executiva, né? Então, você capitaneou esse processo de profissionalização do IRELGOV, como você muito bem comentou,
ao longo de uma jornada. Ela começou se fortalecendo com o planejamento estratégico, a gente vai voltar um pouquinho para ele, daqui a pouquinho a gente volta para ele, mas acho que ele olha muito para esse processo de profissionalização mesmo do Instituto, de tudo que a gente caminhou nesses últimos anos. E aí, Mariana, você também não é uma novata no Instituto, né? Você é nossa Senior Fellow, você já foi também responsável pela editora Diálogos aqui do IHELGOV. Então, em primeiro lugar, queria te dar muito boas-vindas a esse seu novo papel. E queria que você contasse um pouco aqui para a gente da sua trajetória, da sua formação, do seu histórico com o IHELGOV. Obrigada, Tomás. Bom, primeiramente, eu acho que, seguindo a fala da Lara, é muito importante mencionar que eu vejo a Lara basicamente como uma memória institucional do IHELGOV. Assim. Então, a gente falou de profissionalização do Instituto e eu acho que principalmente de amadurecimento do Instituto, né? Principalmente porque, enfim, sendo formado por muitos voluntários, é muito difícil manter uma coesão ao longo do tempo, principalmente ao longo de anos, e construir uma base sólida para que essa construção de conhecimento perdure durante o tempo, né? Então, a Lara, como a primeira diretora executiva, eu vejo o papel dela como uma consolidação de uma estrutura que vai permanecer, né, que permaneceu nos últimos anos, mas que, se tudo der certo, vai perdurar nos próximos também. E eu agradeço muito, não só por essa construção, mas pela oportunidade de estar aqui e tentar continuar nessa jornada que foi muito, muito bem sucedida. E aí, enfim, nós já nos conhecemos, mas me apresentando, né, meu primeiro contato com o IHELGOV, eu acho que foi anterior ao meu começo profissional, de fato, na área, se eu não me engano, lá para 2016, 2017. Eu estava terminando o doutorado, eu sou advogada, fiz mestrado em Direito Internacional e doutorado em Relações Internacionais, que foi onde eu comecei a estudar o processo legislativo, né? A gente infelizmente, na faculdade não tem nenhuma noção de processo legislativo, mesmo no direito, e eu comecei a pensar um pouquinho no que eu queria fazer de maneira mais prática com tudo aquilo que eu tinha estudado durante o doutorado, que fosse aplicável efetivamente à sociedade. E aí, depois de alguma pesquisa, eu cheguei nas relações governamentais, eu acho que não se falava tanto a respeito disso 10 anos atrás, e no IHELGOV em particular. Então, meu primeiro emprego foi no escritório de advocacia Boutique, que tinha uma equipe de relações governamentais, passei por consultoria de análise política pelo terceiro setor, trabalhando com uma pauta muito forte de equidade de gênero, e agora estou assumindo essa posição no IHELGOV, onde, como o Tomás mencionou, eu fui Senior Fellow nos últimos anos, coordenei uma pesquisa sobre indicadores de relações governamentais e agora sobre trilhas de carreira, que vai ser lançada em breve, além de coordenar o programa de mentoria com auxílio da nossa querida Lara. E eu estou muito contente com o privilégio de colaborar para a produção de conteúdo do Instituto, que nos últimos anos justamente se consolidou como um think tank e preza pela melhoria da reputação do profissional de relações governamentais no Brasil. Acho que isso é uma coisa que a gente vai falar mais para frente também, mas compartilhar conteúdo sobre relações governamentais, sobre lobby, dissociando necessariamente o lobby de qualquer prática não republicana, é extremamente importante para o IHELGOV e para todos nós como profissionais, né? Eu, mesmo sendo advogada, já recebi perguntas de colegas falando assim, mas você fala que você é lobista, mas isso não é legal? Gente, imagina que eu ia sair colocando no meu LinkedIn, eu pratico uma atividade ilícita, não faz sentido nenhum, né? O lobby é uma atividade essencial para a construção da democracia no Brasil, e o IHELGOV, como um instituto que congrega profissionais de áreas diferentes, é essencial para que isso se mantenha cada vez mais público e divulgável na sociedade como um todo. Mariana, pensando agora nos teus objetivos e expectativas para 2026 à frente do IHELGOV, o que está no seu radar?
Olha, nós tivemos recentemente uma semana de imersão. O IRELGOV tem muitas frentes diferentes. No ano passado, a gente lançou o regulamento do diagnóstico de maturidade em relações governamentais e o selo de boas práticas em RELGOV para organizações, e a gente está trabalhando numa metodologia para implementar essa empreitada, que é pioneira. Temos focos pontuais, que acontecem todo ano, como a missão internacional do IRELGOV, nós temos o congresso, que são coisas essenciais para o Instituto, não só para melhorar a visibilidade do IRELGOV, mas para trazer os associados mais para perto e ter um contato mais próximo. Nós temos frentes de construção de conteúdo, grupos de trabalho. Então, para 2026, além do que a gente vai falar depois, provavelmente, né, do planejamento estratégico, nós precisamos continuar consolidando isso que foi construído ao longo dos últimos anos para que, digamos assim, seja uma política de Estado, não de governo, né, Lara, que não depende exclusivamente da pessoa que ocupa o cargo da diretoria executiva e não necessariamente também das pessoas que vão ocupar a próxima presidência do IRELGOV. A gente tem eleições esse ano, então continuar tornando o Instituto algo que perdure ao longo desses próximos anos. Mariana, acho que você trouxe um ponto excelente que conversa muito com o começo da nossa conversa aqui, que é esse processo de profissionalização do IRELGOV, justamente para você ter essas políticas de Estado, né? Aqui seguindo com o Instituto. E aí eu já queria entrar um pouco para falar do planejamento estratégico, né? Clara, você poderia fazer um balanço desse ciclo de planejamento que se encerra agora? Claro. Eu acho que, como eu coloquei na minha primeira fala, tínhamos aí, para quem não conhece, acho que essa é uma estrutura interna, mas a gente deixa pública no nosso site, como muitas das coisas que nós fazemos, para não dizer todas. O IRELGOV decidiu, né, por objetivos, nós temos OKRs, né, então temos grandes objetivos estratégicos, linkados aí a resultados chaves, foram desdobrados em indicadores, metas, e assim a gente segue todos os anos olhando para isso e tendo isso como nosso grande norteador em termos de atividade do Instituto. Eu acho que de todos os nossos objetivos estratégicos, né, eu acho que todos têm os seus desafios e as suas ambições, nós temos um específico, que é a profissionalização da atividade, que para nós é muito importante, toca justamente nos pontos que a Mari comentou agora em termos de entrega, né? A gente sempre olhou muito para o IRELGOV como esse instrumento de profissionalização da atividade, mas a gente precisava entender como que poderíamos contribuir para isso, né, de uma forma diferente e qualificada. Então, a gente teve um longo exercício, Tomás sabe disso, acompanhou também, que foi a construção dos modelos de referência do IRELGOV, depois como que a partir dos 3 modelos que foram gerados, e de novo, né, eu sempre gosto de frisar muito isso, o IRELGOV não é a Lara, o IRELGOV não é o Tomás, não vai ser a Mariana, o IRELGOV é o coletivo dos profissionais que são associados e dos seus pensamentos traduzidos em conteúdos específicos. Eu acho que os modelos de referência são isso, né? Foi um mergulho que toda a nossa comunidade de associados deu para que a gente, de fato, pudesse pensar, né? O que é necessário para ser um profissional de RELGOV, o que é necessário para ser uma organização que tem uma área estruturada de RELGOV ou uma consultoria. E aí, a partir desses modelos, que estão disponíveis há agora 2 anos no nosso site, a gente deu outro mergulho de pensar assim, ok, o que eu faço com isso? E aí, ano passado, convidamos uma série de especialistas que também são próximos ao Instituto, e são alguns associados, outros não, mas que têm uma visão muito estratégica da área para que eles pudessem contribuir com a construção da metodologia desse diagnóstico de avaliação, e lançamos no final do ano o diagnóstico de maturidade em relações governamentais, e para o próximo ano, né, está pronto, mas a gente está fazendo de forma faseada para poder testar a metodologia, a gente vai ter o selo
de boas práticas, uma forma de reconhecer as organizações que atuam da melhor forma dentro da área de relações governamentais. Acho que essa é uma entrega muito central do nosso planejamento estratégico. Ela, obviamente, vai ser desdobrada agora numa versão para as consultorias, para que as consultorias também possam realizar esse diagnóstico e também serem agraciadas ou reconhecidas com um selo, né? Acho que o mais importante do diagnóstico é a capacidade que ele tem de fazer uma fotografia daquela organização ou da consultoria e de dar caminhos para que ela possa melhorar e seguir construindo as suas estratégias de forma cada vez mais alinhada com os objetivos da empresa, alinhada com as melhores práticas nacionais e internacionais. Então, eu acho que isso é algo totalmente inovador, a gente não tem nenhuma instituição, inclusive falei para a Mari na nossa conversa, né? Eu falei, Mari, é difícil fazer essa frente porque a gente já consultou até internacionalmente e não tem nada parecido com o que a gente está fazendo. Então, a capacidade de inovação do IRELGOV está sendo muito grande e colocada à prova nesse momento. E aí eu faço um parênteses, porque eu acho que tem pessoas aqui dentro do Instituto que são verdadeiras fontes de inspiração, e toda vez que a gente precisa, eu falei para a Mari, eu busco muito apoio dessas pessoas para pensar, para refletir nos nossos processos, né? Eu acho que eu tenho o Diego Bonomo, que me trouxe para o IRELGOV, mas que também sabe muito da construção desse planejamento, o próprio Roberto Campos, que nos ajudou, a professora Denilde, que é uma fonte, o Creomar, então a Suelma, são muitas pessoas que a gente sempre olha e consulta, né, os nossos conselheiros para construir algo que represente o nosso instituto. Acho que a Mari vem com uma frente agora que a gente deu um tempo, porque ela estava como Senior Fellow produzindo a pesquisa que fala sobre trilhas de carreira, mas a gente também quer entregar certificados para os profissionais e não só para as organizações ou consultorias, e esse é uma grande entrega que o Instituto também vai fazer esse ano, para, eu acho que fechar com chave de ouro esse planejamento estratégico, que tem também outros objetivos estratégicos, por exemplo, de comunicação e representação institucional, e eu fico muito feliz, né? Eu falava que é a famosa dor de cabeça, mas que é uma dor de cabeça boa. Ano passado, vocês todos devem ter acompanhado que a palavra lobby voltou a ser utilizada de uma forma muito forte pela imprensa e demandou do próprio IRELGOV um trabalho quase que diário, né, Tomás, de comunicação para que a gente pudesse disseminar a informação correta, corrigir pontos de uma narrativa que estava equivocada, um trabalho com a imprensa, um trabalho com headhunters, com formadores de opinião e com os próprios agentes públicos, né? O IRELGOV, eu olho, poucos nos conheciam antigamente e hoje eu fico muito satisfeita quando eu consigo ir a eventos como, por exemplo, a COP, que eu fui no final do ano passado, e as pessoas sabiam quem era o IRELGOV, as pessoas queriam ouvir a opinião do IRELGOV sobre aquelas temáticas. Fico muito satisfeita quando chegam as consultas sobre boas práticas regulatórias da equipe do Ministério do Desenvolvimento, porque eles nos veem como um canal para disseminar, para poder trazer novas informações, novas bagagens. Então, eu acho que tudo isso foi muito importante. A gente, óbvio, tínhamos aí ambições e números, né, e metas ambiciosas da parte de comunicação, e a gente cresceu muito, né, Tomás? Assim, conseguimos emplacar vários conteúdos na imprensa, que era uma outra coisa que a gente queria muito. Começamos a ser procurados pela imprensa para que a gente também possa apresentar as nossas ideias. Acho que o número, né, eu sei que números não necessariamente são uma fonte certa ou a mais justa para a gente olhar, mas eles trazem uma métrica importante para a gente, que é olhar para o próprio crescimento do IRELGOV, né? A gente passou aí durante anos, eu falava que a gente não saía da marca dos 200 associados pessoa física, a gente ia e voltava nele, mas ficava muito ali perto da casa dos 200, e o ano passado o IRELGOV bateu 300 associados pessoa física, né? A mesma coisa com as pessoas jurídicas, que sempre ficava ali no número de 30, 35. Ano passado a gente fechou o ano com mais de 60 associados, pessoas jurídicas de diferentes segmentos, de diferentes indústrias. E isso, para mim, é reconhecimento, sabe, Tomás? Reconhecimento de que o IRELGOV tem essa capacidade, né, não só de fazer networking, mas de produzir e difundir conhecimento de qualidade sobre relações governamentais, que é a raiz do nosso trabalho. E esse planejamento estratégico veio com todas essas coisas. Tínhamos desafios de gestão, inclusive a estruturação da posição de diretoria executiva era um desafio
interno do IRELGOV, foi colocado, não está aqui conosco, mas Patrícia Coelho está assumindo uma posição de coordenação também, que mostra a estruturação interna do Instituto para que a gente consiga fazer todas essas entregas. E hoje, se você for olhar o nosso site, de novo, prezando muito pela transparência, que para nós é uma questão fundamental nas relações governamentais, nós temos um arcabouço de políticas, de regulamentos, de regramentos, todos publicados, que trazem essa transparência para o que o IRELGOV está fazendo e como que a gente se organizou internamente para que externamente a gente pudesse alcançar esses resultados. Então, eu acho que esse é meu balanço do planejamento estratégico, assim, né? Esse ano ainda é um ano de grandes entregas, obviamente, e de construção de um próximo planejamento estratégico, mas, sem dúvida, foi um resultado muito especial. A gente conseguiu implantar os Senior Fellows, a gente tem uma agenda hoje, né, Tomás, que ajuda a guiar os temas do IRELGOV, uma agenda que é atualizada a cada 2 anos, e isso para nós é muito importante. E, de novo, tudo muito feito com os nossos associados e pelos nossos associados, né? De novo, eu gosto de dizer que o IRELGOV não é feito por uma pessoa, ele é feito pela expertise, pelo conhecimento e pela produção de todos que fazem parte do Instituto. E, Lara, você mencionou a chegada da Patrícia, eu queria também mencionar, que não deixar de mencionar a Márcia, que está com a gente desde o começo do IRELGOV, e com a Débora. Então, esse grupo aí de 4 mulheres fantásticas, né? Assim, acho que vocês têm feito um trabalho de profissionalização mesmo no Instituto, esse amadurecimento, que é muito bacana de acompanhar aqui ao longo dos anos, de onde a gente partiu e a maturidade que a gente tem hoje, com 11 anos de Instituto, né? E, Mariana, queria também ouvir um pouco a sua visão sobre esse ciclo de planejamento estratégico que se abre agora. Eu ia só complementar, é difícil seguir a fala da Lara com essa parte de memória institucional tão relevante, mas justamente o planejamento estratégico ele reflete a preocupação dos nossos associados, e o fato de o IRELGOV ter crescido tanto, como a Lara mencionou, com diversos segmentos diferentes, indústrias diferentes, e congregando esse conhecimento necessariamente adquirido pelos novos associados, né, tanto associados pessoas jurídicas como pessoas físicas, demonstra o fato de que não só nós temos um fôlego cada vez maior para produzir conhecimento, e aí o parênteses de que o IRELGOV precisa ser utilizado pelos associados, né? Então, não basta você entrar no IRELGOV, seja pessoa física ou pessoa jurídica, e não participar dessa produção de conhecimento. Nós estamos aqui para ser um hub onde os associados conseguem elaborar estudos, elaborar artigos para publicação, usar o IRELGOV como um palco para ter contato com outros associados, e webinars, podcasts, enfim, existe uma gama imensa de coisas que o IRELGOV oferece aos associados, e isso pode e deve ser utilizado, mas o mais importante também é o fato de que esse conhecimento não é exclusivo para os associados, né? Como a Lara mencionou, o IRELGOV preza pela transparência, da mesma maneira que a agenda da diretoria executiva é pública e é publicada no site do IRELGOV. Nossas publicações constam no site e podem ser acessadas por todas as pessoas, né? Então, o IRELGOV pretende ser um hub de conhecimento, e isso é tão verdadeiro que não é um conhecimento só que precisa ser só consumido pelos associados. Então, é muito importante não só parecer, né, ter o formato de um think tank, mas disseminar esse conhecimento de uma maneira clara e pública, que é o que a gente espera das relações governamentais como um todo, inclusive da regulamentação, né, da profissão, e é isso que a gente tem falado com bastante afinco nos últimos anos, né? Então, não basta produzir conhecimento, é necessário difundir esse conhecimento para o maior número de pessoas possível.
Mariana, acho que você trouxe um ponto muito interessante que eu queria reiterar aqui com os nossos ouvintes, que é o IRELGOV é feito dos seus associados, né? Então, participem, acho que nós temos muitos canais de participação, seja aqui com sugestão de pautas para o podcast, para a revista, com envios de artigos, de participação aqui nos nossos conteúdos, participação nos grupos de trabalho, que são fundamentais para a gente evoluindo essas discussões. Participem do nosso programa de mentores, seja como mentor ou como mentorado. Tem espaço para todo mundo e o IRELGOV depende muito dos seus associados para seguir. Acho que quanto mais participação e engajamento, mais a gente consegue evoluir, ter mais visibilidade e seguindo agora com esse fortalecimento da nossa parte institucional, então, de termos, de fato, um corpo que faz o funcionamento do IRELGOV acontecer, independente dos seus associados, mas que pode ser muito fortalecido com a sua participação. E aí, para encerrar o nosso bate-papo de hoje, eu queria pedir para a Lara deixar uma mensagem para a Mariana, como sua sucessora, e, na sequência, eu peço para a Mariana deixar uma mensagem aqui para os nossos associados, na sua abertura de gestão. Então, obrigada, Tomás. Primeiro, obrigada pela oportunidade. Obrigada por esses anos aí de parceria. Tomás sempre foi um dos meus grandes conselheiros, grande diretor, depois agora conselheiro, né, Tomás, atuando na frente de comunicação, que eu acho que é a mais ativa que o IRELGOV tem. Obviamente, quem não comunica não aparece, não se explica, e a gente sabe que a gente precisa estar ali constantemente para que isso aconteça. Então, primeiro, obrigada, Tomás, por todos esses anos. E a minha mensagem para a Mari é força, dedicação, dá trabalho, mas eu acho que é um tempo, a gente tem um timing até tudo se ajeitar, até incorporar todas as frentes de trabalho do IRELGOV, e acho que conta comigo, de novo, né, eu sigo como associada, já falei para a Mari, não vou sair correndo de nenhum lugar, ela pode me ligar sempre que ela precisar, trocar uma ideia, eu vou seguir muito próximo do IRELGOV, gosto de escrever para o IRELGOV, como associada, como diretora, então seguirei aqui participando ativamente dessas frentes de trabalho. E eu acho que uma das coisas que sempre faltou muito a minha atuação nesses últimos 3 anos, e, bom, dizem que se conselho fosse bom, a gente vendia, né? Mas, então, eu estou aqui distribuindo ele de graça, ninguém me pediu, mas deixo aqui para a Mari, que é essa coisa de... Eu sempre falei para todas as pessoas, e eu espero que a minha gestão possa ser reconhecida por ser uma pessoa que sempre deu atenção a todos, que sempre quis ouvir todos. Eu, infelizmente, não tive como atender a todas as demandas que nós tínhamos, porque a gente, obviamente, precisa saber priorizar numa instituição pequena, com o orçamento que nós temos, mas eu sempre estive muito aberta para ouvir as pessoas, né? Desde críticas a sugestões, comentários, pedidos, né? E, para mim, me chamou muita atenção um dia que uma pessoa me falou assim, nossa, mas eu sou estagiário e eu estou conversando com a diretora do IRELGOV. E eu falei para ele assim, não, para mim você é um profissional e uma pessoa que atua na área, não depende para mim se você é um estagiário ou se você é o CEO de uma empresa. Eu vou conversar com vocês e serei a mesma pessoa que eu sou com você e com ele ou com ela, né? E eu vi, assim, como isso fez diferença, e talvez seja isso. Muitas vezes a gente só precisa ter alguém com quem conversar, e quando a gente dá esse espaço para que as pessoas falem, elas se sentem parte do nosso instituto, e esse é o nosso grande diferencial. Eu quero que as pessoas, e hoje sempre, se sintam cada vez mais parte e participem do IRELGOV ativamente, né? Então, acho que a minha mensagem para a Mari é força, vai dar certo, eu sei que é muita coisa de uma vez só, mas a gente se encontra, né? Você tem uma equipe brilhante, as meninas são ótimas, e esteja sempre ali disponível para ouvir, encaixe todos os nossos associados na sua agenda, nem que seja aí 15, 20 minutos para ouvi-los, porque sempre foi a partir dessas conversas que a gente conseguiu evoluir e construir o que a gente tem hoje, e tem muita coisa para ser feita ainda boa aí nos próximos anos. Essa é a minha mensagem. Obrigada, Lara. Eu acho que o IRELGOV realmente é produzido com base nas necessidades e nas reflexões dos associados, né? Então,
participem, é uma oportunidade, principalmente para que os profissionais de relações governamentais se mostrem como essenciais para navegar cenários complexos, para trazer o setor privado mais para perto do setor público, até porque, isso é bem importante ressaltar, né, a democracia não se encerra nas eleições, né, a gente tem eleições chegando, é necessário que os integrantes dos poderes sejam responsabilizados por tudo aquilo que eles detêm de mais importante e que eles não teriam se não fosse por nós, pelos cidadãos, que são seus mandatos, né. Então, o profissional de relações governamentais é essencial para a construção da democracia e o RealGov tem se tornado cada vez mais parte desse palco. Então, eu gostaria de agradecer por toda a atenção, né, da Lara nesses últimos anos e principalmente nessas últimas semanas, para navegar um pouquinho mais o RealGov como instituição, e continuarei tentando que essa gestão siga os passos de um histórico brilhante que a Lara deixa para a gente, e não vai se livrar da gente tão cedo, né, Tomás? Não vai se livrar da gente tão cedo, Lara. Então, queria encerrar o episódio de hoje, agradecendo muito você, Lara, você, Mariana, aqui pela conversa. Lara, te agradecendo muito pelos seus 3 anos aqui à frente da diretoria executiva do RealGov. Contamos com a sua participação aqui como associada. E, Mariana, te dando muitíssimas boas-vindas. Acho que você vai ter um caminho aí brilhante para ser traçado pela frente. E obrigado a todos. Nos encontramos no próximo episódio. Um abraço.